Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. Apresento a vocês a belíssima bolsa Charlotte. E aí, o que você achou do modelo de hoje? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário, que é muito importante. E se você não for inscrita ou inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você não perder as novidades. Agora, se você já gosta do meu trabalho e quer me ajudar diretamente nas produções das bolsas, então clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, eu vou usar esse tom de marrom maravilhoso, que é o fio poliéster de 5 milímetros da TZ Têxtil. A cor é a 0913. Pessoal, eu vou deixar selecionado aqui para vocês no YouTube Shopping o fio que eu usei, a agulha, as alças, tá bom? Todos os materiais para vocês comprarem através do YouTube Shopping com o menor preço e toda a segurança que o YouTube oferece. Vou deixar também na descrição do vídeo o link da Leder Acessórios, onde vocês também conseguem comprar esses materiais. Nós vamos iniciar fazendo 21 correntinhas. Fiz um nó e vou contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 21 correntinhas e ficou medindo 14 centímetros. Agora, pulo a primeira correntinha e venho na segunda e coloco o primeiro ponto baixo. Pegando aqui nessas alcinhas de cima, eu vou fazer uma sequência de 20 pontos baixos. Fiz 20 pontos baixos e agora vamos para a segunda carreira. A partir da segunda carreira, a gente vai fazer aumentos, tá? Intercalando uma carreira sem aumentos, igual a gente fez essa, e uma carreira com aumento. E a gente vai fazer dessa forma: faço uma corrente, viro o meu trabalho, a partir da segunda carreira também, a gente vai pegar aqui na alcinha de fora, olha, inserindo a agulha dentro do ponto, para fazer o ponto baixo relevo. Então, eu fiz um ponto, agora eu faço mais um ponto, formando aqui um aumento, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Agora, eu sigo colocando um ponto para cada ponto de base até o penúltimo. Olha, fiz os pontos e cheguei aqui no último ponto. Aqui no último ponto, a gente também vai fazer um aumento. 1 e 2. Então, eu fiz um aumento aqui, né? 2 pontos e um aumento aqui no início. Então, na segunda carreira, a gente ficou com um total de 22 pontos baixos. Agora, faço uma corrente, viro, e na terceira carreira, a gente não vai fazer aumentos, tá? Então, eu faço um ponto normal aqui no começo. Aqui na terceira carreira, a gente vai ficar também com um total de 22 pontos. Olha, eu vou adiantar essa carreira e já volto com vocês. Estou chegando ao final da terceira carreira, vou colocar aqui no final um ponto. Então, terceira carreira pronta, com total de 22 pontos. Agora, faço uma corrente e viro. Aqui na quarta carreira, eu vou colocar 2 pontos, formando um aumento, olha. Fiz o aumento, agora eu vou colocar um ponto para cada ponto de base, até o penúltimo ponto. Estou chegando ao final da carreira, vou trabalhar o último ponto, então, eu vou colocar 2 pontos, né? Formando um aumento. Então, quarta carreira pronta, com total de 24 pontos. Assim, eu vou trabalhar, pessoal, até ficar com 34 pontos na carreira. Então, eu vou trabalhar com aumentos até a carreira de número 14. Eu vou adiantar o trabalho e já volto com vocês. Olha, já adiantei até a carreira de número 14. E aqui na carreira de número 14, a gente ficou com 34 pontos. A partir de agora, a gente não vai mais intercalar os aumentos. Todas as carreiras terão 34 pontos, tá, pessoal? Então, eu vou adiantar aqui mais um pouco
Ao final, eu volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas. Olha, já adiantei as minhas carreiras, fiz um total de 38 carreiras. Agora as medidas: de comprimento 27 centímetros, de largura 28 e na base ficou medindo 16 centímetros. Vamos fazer baixíssimos por todo o contorno. Então, eu vou colocar um baixíssimo na direção de cada carreira, tá? Vou pôr um ponto aqui em cima, estão vendo? Olha, nessa alcinha. Vou pôr um ponto nessa parte mais baixa, né? Nesse relevo. Aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, assim. Para iniciar, eu vou fazer uma correntinha. Agora, venho aqui em cima, como eu falei, olha. Coloco um baixíssimo. Aqui na parte de baixo, você pode pegar nessa alcinha aqui, estão vendo? Aqui em cima. Pode inserir a agulha onde você preferir, tá? O importante é você distribuir um baixíssimo para cada carreira. Assim. Vou adiantar até aqui e já volto com vocês. Olha, estou chegando aqui no final. Então, eu fiz o ponto aqui na parte mais baixa. Agora, eu preciso trabalhar aqui em cima, né? Igual a gente pegou nessas outras carreiras. Então, vou pegar aqui bem no cantinho, estão vendo? Ó, nessa alcinha aqui do cantinho, faço um baixíssimo. Agora, uma correntinha e vou trabalhar os 20 pontos aqui da base. Pego aqui no primeiro ponto, faço o primeiro, vou fazer 20 pontos baixíssimos. Pode fazer contando também para facilitar. Até aqui. Cheguei ao final, vou fazer o 20º ponto baixíssimo. Agora, faço uma corrente e vou trabalhar aqui as carreiras. Então, vou colocar um baixíssimo para cada carreira, igual a gente fez do outro lado. Essa pontinha eu vou deixar, daqui a pouco a gente vai arrematar. Então, eu vou iniciar aqui, nessa parte da alcinha aqui de cima, aqui na direção mais baixa, né, do relevo. Assim até o final. Olha, já adiantei esse lado e cheguei ao final. Vou fazer aqui o ponto da última carreira. Agora, uma correntinha e vamos trabalhar também com baixíssimos aqui na parte de cima, onde temos, né, 34 pontos. Vou pegar aqui na alcinha de fora e vou colocar um baixíssimo para cada ponto de base. Olha, já fiz os baixíssimos até o final, agora eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Esse é o lado da frente, né, o lado que a gente finalizou, e o lado avesso é esse lado. Então, eu vou esconder esse fio aqui atrás, estou usando uma agulha de tapeceiro, mas você pode usar também agulha de crochê, tá? Só vou inserir aqui por baixo para esconder, depois eu vou cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Olha, já arrematei aqui em cima e também aqui a pontinha inicial. Nós vamos precisar de duas partes iguais. Eu já adiantei a segunda parte, olha, elas são idênticas, tá, pessoal? Fiz com a mesma quantidade de pontos. Vou reservar essas duas partes para a gente agora fazer a parte do meio. Para fazer a parte do meio, a gente vai iniciar com 16 correntinhas. E vamos fazer essas correntinhas mais soltas, mais folgadas, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5,
Fiz 16 correntinhas e ficaram medindo 12 centímetros. Agora, pulo a primeira correntinha e inicio na segunda fazendo um ponto baixíssimo. Laço e venho para o próximo ponto e faço um ponto, tipo um ponto alto, pessoal. Só que fazendo assim, olha, pego aqui, laço, tiro a primeira perninha e agora eu laço e tiro tudo de uma vez. No próximo ponto, eu coloco um baixíssimo. No próximo, o segundo baixíssimo. Então, aqui a gente colocou, olha, dois baixíssimos, tá? Laço. Trago o fio, tiro a primeira perninha, dou altura, laço e tiro tudo de uma vez. Venho para o próximo ponto, coloco um baixíssimo, no próximo, o segundo baixíssimo. Agora, laço, venho para o próximo ponto, dou altura, laço, tiro a primeira perninha. Dou altura novamente e tiro todas. Dois baixíssimos, dois, laço, dou altura, tiro uma perna, dou altura e tiro todas. Dois baixíssimos, laço, tiro uma perninha, dou altura e tiro todas. E a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo, igual a gente iniciou. Então, ficou assim, a gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5 pipoquinhas. E terminamos aqui a carreira com total de 15 pontos. Faço uma correntinha. E na segunda carreira, a gente vai trabalhar inteira com baixíssimos, só que pegando aqui na alcinha de fora. Inserindo a agulha dentro do ponto, ó. Cheguei ao final, fiz 15 pontos. Agora, faço uma corrente e viro. E vamos repetir a primeira carreira. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Laço, no próximo ponto eu faço a pipoquinha, então, tiro uma perninha, dou altura e tiro todas. Dois baixíssimos. Laço. Dois baixíssimos, 1, 2. Olha, terminei a carreira e ficou assim. Agora, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou fazer aquela carreira de pontos baixos, pegando aqui na alcinha de fora. Fiz 15 pontos, faço uma corrente e vou fazer novamente a carreira com essas pipocas, tá? Então, eu inicio com baixíssimo, laço, tiro uma alcinha e agora eu tiro todas. Dois baixíssimos. Do mesmo jeito. Então, a gente vai seguir essa sequência de pontos, né? Intercalando aqui as pipocas e as carreiras de pontos baixos, até o tamanho necessário. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Olha, já adiantei as minhas carreiras.
E a última carreira que eu fiz foi uma carreira de pontos baixos. Então, no total, eu fiz 85 carreiras, contando com essa última aqui, tá bom? 85 carreiras no total. Essa tira aqui do meio, pessoal, ela fica um pouquinho assim, meio tortinha, mas não se preocupe, que na hora que a gente montar a bolsa, não vai aparecer, tá? Agora, vou medir, olha. Ficou medindo 62 centímetros por 11 centímetros de largura. E agora a gente vai fazer um contorno aqui também. Só que nós vamos fazer baixíssimos nas laterais e aqui na base a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, igual a gente fez aqui, tá? Então, para iniciar, eu vou fazer uma correntinha para formar aqui o canto e vou colocar, igual a gente fez lá na outra parte, um ponto baixíssimo para cada carreira. Então, eu vou pegar aqui na direção da pipoca e na direção aqui, pessoal, olha, embaixo, onde a gente tem aquela carreira de pontos baixos, olha. Então, eu vou pegar por aqui. Não importa muito onde você vai inserir a agulha, o importante é colocar um baixíssimo para cada carreira. Estou chegando ao final, vou pegar aqui na direção da última carreira, aqui no cantinho. Vou fazer uma corrente, e aqui, como eu falei, a gente vai colocar pontos baixos. Então, a gente vai distribuir aqui 15 pontos baixos. O primeiro eu ponho aqui. Ó, a gente precisa colocar 15 pontos. Cheguei ao final, vou colocar o último ponto aqui. Olha, então, no total aqui, fizemos aqui 15 pontos. Agora, faço uma correntinha para virar. E agora, vamos trabalhar aqui um baixíssimo para cada carreira, do mesmo jeito, tá? Então, pego aqui na primeira carreira, aqui nessa parte mais baixa, né, onde temos pontos baixos, aqui na alcinha de cima. Assim até o final. Estou chegando ao final, vou trabalhar aqui na direção dessa última carreira e vou pegar aqui no cantinho, olha. E agora, eu vou encerrar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim, pessoal, olha. Muito bonito esse ponto, essas pipoquinhas. E, ao mesmo tempo, é fácil de fazer. Agora, a gente não vai cortar o fio, tá? Deixa assim, porque vamos iniciar a costura dos cantos. Para iniciar a costura, a gente vai deixar uma margem aqui de 7 pontos. E a gente vai contar desse jeito. Cada relevo desse, nós temos 2 carreiras, né? Então, aqui temos 2, 4, 6. E eu vou pegar aqui, pessoal, olha, na direção dessa carreira, nessa parte baixa, na alcinha de fora, tá? Peguei na alcinha de fora, agora eu vou trazer aqui a laçada do canto, né? Que a gente tava fazendo o contorno. E apenas vou trazer aqui dentro, ó. Assim, tá? Essa parte a gente vai deixar, porque depois vamos costurar aqui, e é onde a gente vai colocar o zíper. E esse fio, a gente vai manter ele aqui embaixo, porque vamos costurar assim, olha. Fiz aqui o primeiro ponto, né? Fechei o primeiro ponto. Venho aqui no próximo, cuidado para não pular nenhum ponto e sua contagem dá errada, tá? Então, trabalhei aqui o primeiro ponto, agora eu venho aqui no segundo, vou inserir a agulha pegando apenas a perninha de dentro, e agora, aqui do outro lado, no próximo ponto. Inseri a agulha, agora eu vou pescar o fio aqui embaixo, e vou trazendo ele aqui em cima. Vou dançando a agulha para facilitar.
Agora, venho para o próximo ponto, olha, perninha de dentro com a alcinha de dentro aqui do outro lado. Pego o fio, passo aqui por dentro e finalizo. Próximo ponto de um lado, próximo ponto do outro. A gente sempre vai pegar do mesmo jeito. Primeiro aqui, na parte do canto, e segundo aqui na parte do meio da bolsa. Pego um ponto aqui no canto e um ponto aqui na parte do meio. De um lado e do outro. Pesco o fio e venho dançando assim com a agulha para facilitar. É uma costura muito simples, né? E também muito agradável de fazer. Olha como está ficando. Olha, então, eu vou costurar assim até o outro lado, ó. Lembrando que eu estou com o lado direito da bolsa para cima, aqui do meio, e aqui também, tá, pessoal? Lado direito. Lado direito com lado direito. Eu vou adiantar aqui minha costura e já volto com vocês. Olha, estou chegando ao final e a gente vai colocar o último ponto aqui. Do mesmo jeito que eu expliquei lá no início. Estão vendo aqui o relevo? A gente vai contar 1, 2, 3, né? Onde a gente tem aqui 6 pontos, só que a gente vai prender aqui na parte de baixo. Então, deixando aqui para cima 7 pontos. Nessa parte aqui, pessoal, do relevo, nessa parte de baixo que a gente vai pegar o ponto, tá? Então, pego o último ponto aqui desse lado e o último ponto a ser trabalhado aqui na parte do meio da bolsa. Trago o fio e finalizo. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei aqui ao final, pessoal, sobraram desse lado aqui do meio da bolsa 3 pontos. Então, o que que eu fiz? Eu desmanchei toda a costura e como sobraram 3 pontos nessa parte, eu pulei um ponto aqui da parte, né, do meio da bolsa, pulei também um ponto aqui e pulei um ponto aqui desse lado. Veja que não aparece diferença, olha, eu pulei um aqui, não dá para perceber. Pulei um ponto da parte que sobrou, que foi a parte do meio, tá? Então, se acontecer de sobrar pontos aqui, né, seja lá desse lado ou desse, basta vocês desmancharem a costura e dar uma pulada aqui, tá, pessoal? Distribui os pulos para não ficar diferença e realmente não fica. E segue em frente com a tua bolsa, porque essa bolsa é maravilhosa e vale muito a pena fazer, tá bom? Olha, cortei o fio pra gente arrematar. Olha, eu vou inserir a agulha aqui e vou levar o fiozinho lá pra trás. Aqui atrás, eu vou fazer um nó para não correr esse fio. E o excesso eu vou esconder aqui por baixo, cortar e selar com a chama do isqueiro. Até aqui ficou assim. E agora, vamos costurar o outro lado. Lado direito para cima, que é o lado que a gente fez aqui o contorno, olha. Virado para cima. Então, vamos iniciar, pessoal, vamos separar aqui, né, os pontos iniciais. Então, a gente vai separar esse primeiro relevo, segundo, terceiro, estão vendo, ó? A gente deixa esses 3 aqui sobrando. E venho aqui no ponto, na direção aqui dessa parte mais baixa, né? E vou inserir a agulha nessa alcinha aqui de fora. Eu vou marcar. Agora, faço um nozinho aqui no fio. Para iniciar. Localizo aqui o primeiro ponto, né? Desse lado, que faz parte dessa lateral. Aqui está. Vou inserir a agulha na perninha aqui de dentro. E vou trazer o fio, ó. Trouxe o fio, agora eu vou inserir aqui naquele ponto que a gente separou, porque estamos deixando aqui uma margem, né, de mais ou menos 7 pontos pra gente costurar depois o fecho, o zíper. Olha, inseri, trago aqui por dentro e vou costurar igual a gente fez lá do outro lado.
Assim. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Olha, terminei a costura e ficou assim. Precisei também pular os pontinhos. Então, terminamos a costura, né, aqui. Agora, a gente vai fechar essas abas, onde a gente deixou 7 pontos de um lado e do outro. E aqui temos 15 pontos, né? Então, a gente vai fazer assim. Finalizei aqui, né? Vou deixar o fio agora aqui pra fora. E vou fazer aqui, pessoal, 7 baixíssimos. Então, eu vou contar esse ponto que eu já trabalhei, né, que pertence aqui à parte de baixo. Pego aqui em cima, estão vendo? Eu vou pegar na alça de cima e na alça de cima aqui do próximo ponto. Assim. E vou fazer um baixíssimo, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa apertar, tá? E 7, ó. Fiz 7 baixíssimos. Como temos 15 aqui nessa parte do canto, esse ponto eu vou fazer só um baixíssimo nele, que é um ponto que a gente tem aqui de espaço, e venho aqui para o outro lado. Aqui a gente vai contar, localizar 7 pontos, que a gente ainda não trabalhou, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou começar aqui, ó. Pego na alcinha de cima, igual a gente estava fazendo aqui, e venho aqui do outro lado, no próximo ponto. 1, próximo ponto, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui no cantinho. Então, no total, fizemos 15 baixíssimos, né? Porque a gente tem um aqui no meio. Olha como ficou. Agora, pessoal, só para a virada ficar melhor, eu vou fazer mais um baixíssimo aqui no cantinho, tá? Um a mais. Agora, faço uma corrente. E vou fazer aqui 15 pontos baixos. Eu venho aqui ao lado e faço o primeiro ponto baixo. Pegando agora, pessoal, assim, olha, nas duas alcinhas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 pontos baixos, tá? Agora, faço uma corrente para virar. E vou fazer novamente 15 pontos baixos. Olha, terminei a carreira, fiz 15 pontos baixos. Eu vou adiantar aqui algumas carreiras e já volto com vocês. Olha, já adiantei aqui as carreiras, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, cada carreira com 15 pontos baixos. A gente fez essa aba para prender essa alça, pessoal. Essa alça que estou usando em metal dourado, vocês encontram na Leider Acessórios, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e também através do YouTube Shopping, pessoal, que é o link que fica também aqui na descrição
e na tela do vídeo. Ficou medindo 12 centímetros de largura e de comprimento 5,5. Eu quis fazer assim menor, porque eu acho que fica mais bonito o acabamento. E essa alça, ela mede aqui em torno de 12 centímetros de largura e de altura em torno de 9 centímetros. Então, ficou ideal para usar essa alça, mas se você estiver trabalhando com a alça mais fina ou mais larga também, você pode adaptar. Agora, eu vou passar essa aba aqui por dentro da alça, assim, já colocando na posição. Vou trazer esse fio aqui para fora. Estão vendo aquela laçada do ponto? Do último ponto baixo, ela está aqui. Olha, eu vou iniciar aqui no cantinho, eu vou fazer baixíssimos para prender, e também, ao mesmo tempo, eu já vou melhorar esse acabamento. Então, eu vou trazer aqui, ó, inserir a agulha dentro da laçada, trago aqui no cantinho. Olha, prendi com o alfinete para não sair do lugar. Então, fiz aqui o primeiro baixíssimo, venho para o próximo ponto e o próximo ponto aqui atrás também, olha. Trago o fio. Olha, e finalizo baixíssimo. Dou um espaço para não ficar muito apertado, venho para o próximo ponto, insiro a agulha. E aqui atrás também, pessoal, a gente tem que localizar onde está o próximo ponto, tá? Trago o fio e finalizo o ponto baixíssimo. Próximo ponto aqui atrás. Próximo ponto aqui atrás. Cheguei ao final, já terminei aqui a costura. Ficou assim. Agora, eu vou cortar o fio para arrematar. Olha, terminamos um lado, agora vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Então, eu vou virar aqui na mesma posição que a gente fez o outro lado, né? Iniciar desse lado aqui. Vou inserir a agulha aqui no cantinho para trazer o fio. Olha, inseri a agulha aqui bem no cantinho. Não vou fazer nó, apenas vou trazer o fio. Agora, no próximo ponto que eu vou começar a contar. Um baixíssimo, pegando a alça de fora, tá, pessoal? Com a alça de fora lá do outro lado, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Contem os pontos de vocês, tá? Para ficar bem certinho. Fiz 7 baixíssimos. Aqui eu vou fazer apenas um, né? De espaço. E aqui eu tenho mais 7. Agora, eu vou contar aqui desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o sétimo tá aqui. Pego aqui na alça de fora. E faço 7 pontos baixíssimos.
Olha, fiz os 7 pontos desse lado, contando com o ponto do meio, nós fizemos 15. Eu vou fazer mais um, pessoal, aqui do lado, só para virar, igual a gente fez lá do outro lado, só para o acabamento ficar melhor. Agora, faço uma corrente e viro. E agora, vamos fazer 15 pontos baixos. Então, vou mostrar aqui bem de pertinho para vocês. Tem esse primeiro ponto, vamos pegar no segundo, tá? Insiro a agulha e faço o primeiro ponto baixo dos 15, pegando aqui nas duas alcinhas. Cheguei aqui no último ponto, olha. Para já ir arrematando, eu vou trazer essa pontinha inicial aqui pro outro lado. Vou dar uma apertadinha. E vou esconder, pessoal, essa pontinha aqui atrás, tá? Então, agora sim eu faço o último ponto. Então, fizemos aqui 15 pontos baixos, agora faço uma corrente e viro. Vou trazer esse fiozinho aqui pra cima, pra gente já arrematar. E agora, eu vou fazer aqui 15 pontos, escondendo aqui a pontinha. Então, estamos na segunda carreira, nós vamos fazer 6 carreiras. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Agora, vamos costurar o zíper. Olha, aqui nesse espaço, pessoal, onde vamos costurar o fecho, tá medindo 27 centímetros. E o zíper que vou pôr mede 40 centímetros. Então, eu dobrei aqui o final, olha, costurei, né? Fiz uma dobrinha. E aqui, eu achei que estava muito aberto, eu dei um pontinho, estão vendo? Ó, dei um pontinho aqui no canto. Agora, eu vou posicionar o fecho aqui dentro. Vou dar mais uma dobrinha. Vou colocar aqui bem certinho, ó. Prendi uns alfinetes para facilitar, mas eu tô costurando assim, pessoal, bem rente. Essa linha, tá, que eu estou usando. Vou adiantar a costura e já volto com vocês. Já terminei a costura do zíper, dei um pontinho em cada canto para fechar aqui a parte do crochê. Aqui no final eu cortei, dobrei também a pontinha de dentro do zíper, né? Porque o zíper era maior do que essa abertura. E ficou assim. Olha, aproveitei e também costurei a minha etiqueta. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau e até o próximo vídeo.